Então, sejam todos muito bem-vindas por aqui nesse encontro de hoje, véspera de feriado, de momento de transformação, de renovação. E eu quero mostrar aqui para vocês um mundo novo de muito potencial, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o tamanho, dessa nova área que a gente pode atuar de forma profissional, que a gente pode investir. Muitas vezes a gente fica parado, travado no medo, sem saber que caminho seguir. A gente vê um monte de coisa, tem um monte de desejo, de sonhos e acaba não conseguindo colocar isso num plano para conseguir realizar esses sonhos. Então, hoje a gente está fazendo aqui esse encontro para falar sobre, vamos lá, como mulheres criativas estão lucrando alto no mercado imobiliário, mesmo sem precisar investir em imóveis próprios. Então, eu estou trazendo esse tema aqui porque muitas pessoas me perguntam, Chay, eu adoro decoração, sou uma pessoa muito criativa, eu gosto, né, dessa área, eu gosto de fazer trabalhos manuais. Aqui em casa, eu que penso em toda a decoração, meus amigos sempre falam que eu tenho muito bom gosto, eu gosto de montar aquela mesa posta bem bonita para receber os amigos em casa. E eu vejo que eu tenho esse dom, muitas vezes, esse talento, essa vontade de mexer com isso, mas não sei que caminho seguir. Se eu faço um design de interiores, talvez vá para arquitetura, a corretagem também, porque corretagem você trabalha com esse mercado de imóveis. E o que eu venho percebendo ao longo dos anos aí, e que para mim fez muito sentido, foi juntar várias partes de do que a gente gostaria de fazer e usar toda essa nossa criatividade, intuição que as mulheres têm para colocar isso dentro do mercado imobiliário. Então, eu tô com uma frase esse ano, agora em 2026, que é o meu lema: o mundo precisa de mais lares com alma e de negócios imobiliários com mais estratégia. E quem tem esse olhar para essa estratégia diferenciada somos nós, mulheres. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto foi em 2017, mais ou menos. Foi um ano que eu comecei a realmente a dar mais palestras, a encontrar mais com as pessoas. Até então eu fazia o meu trabalho de design de interiores junto com o homestaging. E eu comecei a falar cada vez mais sobre essa técnica de produzir imóveis, de transformar os imóveis em lares, trazer vida, trazer alma. E eu fui percebendo ao longo desses anos, aí há mais de 10 anos, que nós mulheres temos esse olhar diferenciado para os imóveis. E quem que é a Chay que está aqui falando com vocês hoje? Eu queria fazer aqui uma introdução um pouquinho diferente que normalmente eu faço nessas palestras. Eu nasci em Goiânia, não sei se todo mundo sabe, me formei lá em design de interior e depois mudei para São Paulo. E eu enfrentei aí muitos desafios. Não vim de família rica, me mudei muitas vezes, então eu juntei tudo que eu conhecia dentro do design de interiores com as minhas mudanças. Eu aluguei muitos imóveis, morei muito tempo em pensão, dividindo quarto, até conseguir comprar os meus primeiros imóveis, ter imóvel no Airbnb, depois vender, comprar, enfim, muitos, são muita vivência dentro do mercado imobiliário, tanto da parte de experiência prática mesmo, quanto em palestras, eventos. Hoje eu estou cursando MBA em incorporação imobiliária para me aprofundar cada vez mais no mercado imobiliário. E o que a gente percebe é que esse mercado ele é muito focado na quantidade e não na qualidade. Então, quando você quer vender ou alugar um imóvel, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente desse encontro, mas pega esse imóvel do jeito que tá, coloca no portal e fica esperando uma pessoa, né, se interessar por aquilo. E a mulher, ela tem esse olhar, ela olha para o imóvel, ela já sente, fala, nossa, isso aqui não me conecta, isso aqui não gera vida, isso daqui precisa ser transformado. E hoje nós temos milhões de imóveis encalhados nos portais imobiliários precisando desse toque.
Porém, a mulher também, ela tem aquela questão de ser, de olhar os detalhes. Então, a gente fica estudando, a gente fica olhando, a gente acha que muitas vezes não está pronta, que a gente precisa se aperfeiçoar ainda mais, que o mercado é muito complexo. Isso gera um pouco de medo, de ansiedade. E posso ser sincera com vocês que estão aqui me assistindo, isso é real e muito desse caminhar, ele também vai mudando ao longo do tempo. Então, eu já estou há mais de 10 anos no mercado imobiliário com homestaging e eu já percebi uma mudança muito grande. Quando eu comecei lá atrás, gente, não existia Airbnb. Hoje todo mundo sabe o que é. Antigamente você tinha venda e você tinha imóvel de locação tradicional. Agora já tem Airbnb. Agora as pessoas estão investindo em imóveis de porteira fechada. Muitas pessoas estão vendendo seus imóveis com tudo dentro, não querem levar nada. E as pessoas compram até com a toalhinha ali do banheiro. Então, o mercado está mudando. E isso abre possibilidade para nós, que a gente tem essa sensibilidade, que a gente enxerga além, que a gente não vê só metros quadrados e que a gente pode sim transformar todo esse mercado imobiliário, usando o nosso lado emocional, nosso lado sensível com a parte de estratégia. E foi isso que eu aprendi vivendo na prática todos esses anos e que eu transmito aqui nas redes sociais, aqui nesses encontros que eu faço. Então, realmente, para mim, o mundo precisa de mais lares com alma e de negócios imobiliários com mais estratégia. Diz aí no chat para mim se vocês concordam com essa frase. Tá? Então, isso aqui foi um pouquinho aí da minha trajetória que eu contei aqui para vocês. E, como eu falei, eu vim de uma família simples. A minha mãe, a minha madrinha, a gente gostava muito de fazer artesanato, fazer coisas com a própria mão. Vocês vão ver aí, quem me segue já há algum tempo sabe que eu invento muitas coisas. E ao longo do tempo você vai percebendo que faz sentido você fazer, o que faz sentido você comprar pronto, mas isso de você ter poder se expressar, né, como se fosse uma arte dentro dos imóveis, trazendo vida, realmente não tem preço. É muito bom para nós que desenvolvemos esse trabalho e também de uma forma lucrativa da gente estar inserido dentro desse mercado. Mas eu entendo que muitas pessoas têm medos, têm insegurança, não sabe se vai dar conta, não sabe, eu não entendo nada de obra, como é que eu posso entrar nesse mercado? Eu não entendo nada de mercado imobiliário, eu não tenho dinheiro para investir, ou eu não sei mexer em programas de computador, em softwares complexos. Eu não tenho parceiros de reforma, eu não sei onde, eu não tenho parceiros de decoração, como é que eu começo? Então, a nossa cabecinha aqui fica trazendo todos esses medos, todas essas inseguranças. Isso faz com que muitas vezes a gente não consiga dar o próximo passo, de começar a fazer, de começar muitas vezes a estruturar esse negócio de uma forma mais profissional. Então, esse medo não pode travar a gente. Por isso que eu faço aqui os encontros ao vivo, a gente tira dúvidas, tem os vídeos lá do canal que a gente posta de tour, trago cases de mentoradas minhas, de alunas minhas que deram esse passo e hoje estão cada vez mais crescendo, e todas tiveram ali no começo algum medo e alguma insegurança. Mas o que eu posso dizer é que dentro desse mercado, se você estudar, se você se dedicar, se você realmente correr atrás, você consegue ter muito resultado. E esse medo, como eu falei, ele faz com que a gente procrastine, que a gente fique travado ali e que não dê o próximo passo muitas vezes. E aí eu preciso lembrar que o que eu estou propondo aqui para vocês não é um salto muito grande, é um começo que você não precisa ter imóvel, que você não precisa ter um capital de giro muito alto. Ah, Chay, eu quero montar um negócio, uma franquia. Você vai ter que ter muito dinheiro, você vai montar uma loja, você tem que ter muito dinheiro. Dependendo da profissão que você escolher, você vai ter que fazer uma faculdade que demora anos até você ver o retorno desse investimento. Que eu estou trazendo é algo que você pode implementar até de forma muito rápida e assertiva. E você pode sim usar toda a sua criatividade, o seu olhar estratégico para fazer isso acontecer e sair da procrastinação.
E aqui eu vou trazer um mapa para vocês saírem desse medo e começar a desenvolver o seu planejamento estratégico para que você consiga seguir, para que você consiga dar muitas vezes esse primeiro passo e sair dessa procrastinação. Porque o medo, ele se transforma em um muro e você não consegue passar aquele muro. Parece toda vez que você vai tentar subir nele, você cai, escorrega e aí você fala: será que eu vou tentar de novo? E aqui eu quero te dar um mapa para esse muro deixar de existir e que você consiga seguir de uma forma mais clara. E vamos caminhando juntos aqui, que o mercado imobiliário ele é um oceano de oportunidades e nós estamos agora no melhor momento para nós. Por quê? Os imóveis estão demorando mais tempo para vender, o juros está alto, isso faz com que a pessoa que precise comprar um imóvel ou alugar um imóvel, ele vai ter que ter um poder aquisitivo maior para comprar um imóvel que antigamente ela compraria com um valor mais. Hoje ela precisa comprar. Vamos, deixa eu recapitular aqui. Então, hoje, com o dinheiro que a pessoa tem, por exemplo, ela tem lá 500 mil para comprar um imóvel. O ano anteriormente, há um ano, 2 anos atrás, ela poderia comprar um imóvel de um valor maior, por exemplo, 600 mil, com a renda que ela tem. Só que hoje ela só consegue comprar um de 500. Por quê? Porque os juros estão caros. A gente precisa entender, eu esqueço de falar, mas a gente precisa entender um pouquinho de mercado financeiro dentro dessa área. Mas é nada muito complexo, tá? Então, as pessoas aumentaram o nível de exigência. Então, os imóveis estão caros, o nível de exigência desse consumidor aumentou, o crédito está mais escasso, e até quando vou financiar o imóvel, o avalista vai lá para avaliar o imóvel, se ele está preparado com o home staging, tudo bonitinho, a avaliação dessa pessoa, ela é até muitas vezes mais alta do que se ele tivesse vazio, sujo, precisando de reforma, muitas vezes. Então, hoje o cenário ele está muito favorável para nós. E se fala muito hoje de marketing de experiência. Então, nós temos o queijo e a faca na mão nesse cenário para começar a desenvolver esse trabalho, começar a desencalhar esse monte de imóvel que está encalhado e também fazer com que as pessoas encontrem o seu próximo lar. Só que não é só com decoração que a gente consegue fazer isso, a gente precisa de uma estratégia um pouco maior para conseguir ter esse resultado, e eu vou trazer isso aqui nesse encontro para vocês. Até agora tá fazendo sentido? Tudo bem? Comentem aí no chat para mim e no final eu abro para a gente fazer perguntas. Hoje nós temos 4 caminhos que vocês podem seguir. Hoje, muitas pessoas entram nos meus cursos, treinamentos, começam a me seguir porque ela quer ser uma stager profissional. Ela quer atuar valorizando imóveis, ela quer desenvolver projetos para terceiras, né, para clientes, e elas querem lucrar em cima desse processo e desse serviço. E muitas também conseguem, desenvolvendo um trabalho um pouco maior, lucrar com o sucesso da venda do imóvel. Então, hoje a gente tem vários profissionais que querem só atuar de forma profissional. Temos também um outro caminho que vocês podem seguir, que é agregar todo esse conhecimento na corretagem para conseguir exclusividade de imóveis. E aí, o corretor, ele deixa de ser aquele corretor que é só captador de clientes, que só vende metro quadrado, ou que tem um monte de imóvel para oferecer, mas não tem nenhum portfólio realmente bonito para se mostrar, um portfólio que vale a pena. Então, tem muitos corretores aprendendo o homestage, aprendendo tudo que eu me ensino aqui, falando da valorização de imóveis, para conquistar clientes exclusivos, para conseguir ter uma venda mais rápida daquele imóvel, para ter que dar menos desconto. E hoje eu tenho vários corretores, né, que atuam com essa técnica, que eles falam: Chay, eu tenho os meus próprios imóveis, eles eu faço homestaging, os que estão exclusividade de meu. Os que não são de exclusividade, que não querem, eu tenho na minha carteira. Se aparecer alguém para comprar, eu tenho ali, mas eu foco nos que eu tenho exclusividade. E aí você consegue vender mais imóveis em menos tempo e ter muito mais retorno. E também a gente pode ter um caminho bem interessante, que é você
fazer um processo também mais completo, onde você pode encontrar uma oportunidade, trazer investidores para comprar aquele imóvel, reformar e vender, ou reformar para locação de temporada, e você conseguir fazer esse processo para outras pessoas sem precisar investir. Então, por exemplo, eu tenho a minha cunhada. O marido dela é gerente de uma grande empresa. Ela falou: Chay, a gente está querendo juntar os amigos ali do trabalho, cada um aporta um dinheiro, a gente compra o imóvel, reforma o imóvel, vende. Ou, por exemplo, a gente pode construir, comprar um terreno, construir e vender. Então, a gente tem várias possibilidades. Porque o homestaging e essa visão estratégica que eu vou trazer aqui para vocês, unidas, te dá essa visão do que faz sentido investir ou não. E para finalizar, a gente tem um investidor, que é você realmente comprar o imóvel. E hoje o mercado, ele é muito amador. Eu posso dizer para vocês que eu, né, da forma como eu trabalho hoje, chega muitas pessoas com imóveis encalhados há 1 ano, 2 anos. Você fala, Chay, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu comprei isso aqui como investimento e eu já estou tendo prejuízo. E quando a gente faz uma análise desse imóvel de acordo com o método que eu ensino dentro da minha mentoria, a gente vê que a pessoa comprou errado. Ou ela achou que ia vender por um valor muito maior e ela não consegue vender por aquele valor, ou ela achou que ia gastar pouquinho na reforma e gastou muito na reforma, ou iria gastar na reforma, mas não quis fazer a reforma, então ela não consegue cobrar aquele valor que ela imaginou. Às vezes a localização não é tão boa, enfim, então tem vários detalhes que precisam ser avaliados. E o que eu percebo é isso: muitas pessoas entram entusiasmadas nesse mercado e ficam com o imóvel encalhado. Eu tenho uma mentorada que entrou na mentoria, ela comprou uma cobertura de leilão, já tem mais de 1 ano, ela não consegue vender. Isso antes de entrar na mentoria, né? Ela entrou depois. E então a gente consegue entender e se aprofundar no mercado imobiliário para orientar outras pessoas e para que a gente também tenha segurança se for fazer um investimento próprio, que muitas vezes acontece. Muitas mentoradas começam trabalhando, fazendo projetos para terceiros e depois acabam comprando seus próprios imóveis. Aí eu quero trazer aqui algumas dessas mentoradas, né? A Camila, por exemplo. A Camila veio da área de logística. Ela trabalhou muitos anos numa empresa de logística, mas ela sempre gostou da área de decoração, design de interiores, não queria fazer uma nova faculdade e ela se apaixonou pelo mundo do homestaging. Então hoje ela já fez mais de 50 projetos, tem trabalhos lindos, tem cases incríveis que até eu invejo. Ela fez uma cobertura uma vez que estava 10 anos para vender e vendeu em 6 meses. Nós já fizemos trabalhos juntas também. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração por ela e tem um trabalho fantástico. E ela veio da área de logística. A Regiane entrou recentemente na mentoria porque ela está entrando na área da corretagem. Se vocês forem no Instagram dela, vocês vão ver poucas postagens, porque ela falou: Chay, eu vou entrar na corretagem, mas eu quero já entrar com um diferencial. Então, ela está estudando, já desenvolveu um trabalho em menos de 1 mês que estava na mentoria, ela já fez um trabalho para ter portfólio ali e começar a se diferenciar, a se destacar. A Marola também, a Dani, ela entrou na mentoria no final de dezembro e ali em 30, 40 dias também já desenvolveu um projeto super bacana e tá super bem. E ela veio da área de banco, ela era bancária por muitos anos, teve ali quase um burnout, enfim, decidiu mudar de área e se encantou com a área de homestaging. Temos a Fernanda Coimbra também, que é uma mentorada, uma aluna minha de muitos anos também. Acho que ela entrou lá em 2020, 2021. Percorreu esse caminho que eu trouxe de desenvolver projetos de homestaging. O marido dela é corretor e, como ela era advogada, ela falou: Chay, eu vou unir as duas coisas, vou começar a comprar imóveis de leilão. E o ano passado ela comprou, se eu não me engano, 5 ou 6 imóveis de leilão. E Chay falou: ó, todos econômicos. Ela fala: vende rápido, eu entro, faço homestaging, algumas pequenas manutenções, reparos. 30, 40 dias tá vendido. E os corretores da região
que ela divulga, já fica esperando. Ah, quando tem imóvel novo, porque os imóveis dela são sempre impecáveis. Então, a gente tem muita área, tem muito potencial para você. E tem a Gisele também, que tinha um imóvel. Olha, ainda não terminei o curso, mas apliquei as técnicas no meu apartamento e vendi em menos de um mês, sendo que o apartamento do lado está à venda há 8 anos. Então, eu consigo trazer esse conhecimento, esse conteúdo aqui, porque além do que eu vivo, eu tenho várias pessoas que aplicaram e que conseguiram ter excelentes resultados. E tudo isso aplicando aí esse método, e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho desse universo para vocês entenderem. Tá? Então, quando a gente fala de homestay, ou quando eu trago as fotos dos imóveis bonitos, faço o tour lá no YouTube, a maioria das pessoas, principalmente os homens, acham que é só colocar um vasinho, é só decorar, colocar uma almofada, uma cama. Só que isso tem muito mais estratégia por trás. Enquanto a gente pensa em toda essa estratégia de marketing, de valorização imobiliária, de se aprofundar realmente na narrativa que a gente quer trazer para o imóvel, o mercado imobiliário, na sua grande maioria, está assim, querendo vender imóveis desse jeito. Gente, olha para isso, né? Mulheres que estão aqui hoje, olha isso. Não te conecta com nada, o móvel aberto ainda, né? Foto torta, quarto pequeno, não traz conexão. Olha esse outro que na pressa colocou o imóvel para, isso aqui era para locação, assim, no meio da obra. Então, sabe, assim, eu não entendo a cabeça dessas pessoas que acham que elas vão economizar, às vezes, uma semana de deixar o apartamento bonitinho, arrumadinho, e que alguém vai se interessar por isso daqui. O negócio tudo bagunçado, com o resto de obra, nem terminou a marcenaria, e falta muito planejamento, né? Então, hoje eu tenho muitas pessoas. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz falando: Chay, eu comprei um imóvel, eu reformei e agora eu quero fazer homestaging. Eu queria que você me desse, né? Fizesse uma proposta, queria entender um pouco melhor como funciona. Aí eu falei, olha, tá. Aí expliquei algumas coisas para ele. Falei, olha, eu vou analisar aqui, daqui uns 3, 4 dias eu te passo uma proposta. Ele, não, porque eu preciso da proposta hoje, porque eu vou colocar hoje o anúncio no portal. Eu falei, olha, me desculpa, mas você deveria ter feito esse planejamento antes da sua reforma, que é o que eu sempre falo. Comprou imóvel, vai comprar imóvel, precisa reformar, você tem que entrar em contato com a gente antes da reforma, porque a gente já vai criar a narrativa daquele imóvel, qual que vai ser o diferencial, qual que é o público-alvo, o que que eles estão buscando, quais tipos de acabamentos, revestimentos que a gente vai utilizar para aquela região específica. Mas o pessoal, muitas vezes, do house flipping, fazem o básico, coloca. Vocês vão ver, gente, é o básico. Piso porcelanato cinza, bancada de, ou né, o granito preto São Gabriel, ou às vezes eles investem num quartzo branco, paredes brancas ou um tomzinho de off-white, aquelas luminárias básicas de LED, banheiro também tudo básico, branquinho com cinza e acabou. Aqueles apartamentos sem graça, sem vida, sem nada. Você não estuda o público-alvo da região, você não tenta trazer uma vida, uma cor para aquele espaço. Então, tudo isso é importante. Aí eu falei: olha, desculpa, mas você devia ter procurado a gente lá no começo. E aí eu mandei para ele, a gente tem uma aula sobre simulação do investimento em homestaging, né? E eu mandei um videozinho para ele explicando. A gente tem uma planilha dentro da mentoria, que você pode fazer essa simulação, porque às vezes ele acha que ele está ganhando dinheiro, mas sabe, ele está perdendo dinheiro, sabe? E eu vou fazer uma simulação aqui mais para frente com vocês disso. Até aqui, tudo bem? Aí, ok. Aqui é um outro tipo de imóvel, de foto que aparece no portal. E se você entra, gente, faz a pesquisa na sua cidade. Olha como os imóveis estão apresentados. Olha isso daqui. A cozinha, o quarto, né? Parece que é um cativeiro esse negócio aí, escuro, toalha suja. Não traz nenhum tipo de conexão. Então, falando como é que é a fórmula do fracasso, que é o jeito tradicional de se vender imóveis.
Então, imobiliárias focam em quantidade, não em qualidade. Qual que é o resultado? Alto giro de anúncios sem conversão, imóveis desvalorizados, clientes frustrados. Eu não coloquei aqui, mas corretores frustrados também. Se vocês forem estudar o mercado imobiliário, você vai ver que às vezes em um ano a imobiliária trocou de corretor tipo 80%, sabe? Deixa eu voltar aqui. Então, normalmente eles pensam para comprar barato, né? As pessoas querem comprar barato, dar um tapinha e vender abaixo do valor de mercado. Só que os imóveis não têm diferenciação, competem pelo preço e a margem de lucro é cada vez menor. E muitas vezes anúncios frios e sem estratégia. Qual que é o resultado? Fotos ruins, descrições genéricas, imóveis que ficam meses e meses encalhados. Então, no jeito tradicional, ignora a experiência do comprador. Então, o cliente não se conecta emocional, não enxerga um valor no imóvel, não percebe ele como um lar, não considera o marketing como parte do processo, então o imóvel é só mais um no portal, né? Se vocês pegam aí várias imobiliárias, vão conversar com os gerentes, com os corretores, é só captação. O foco deles é bater meta de captação. Então, quanto mais imóvel você trazer para a imobiliária, melhor. Só que você não tem qualidade, você não tem um desenvolvimento de marketing para aquele imóvel específico, não tem um cuidado para aquele imóvel e executam reformas muitas vezes superficiais, sem estratégias, tem gastos desnecessários, acabamento de baixa qualidade e impacto zero na valorização daquele imóvel. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção e com o nosso olhar criativo, com o nosso olhar, nossa percepção, tanto do lado emocional quanto da estratégia, a gente consegue enxergar isso. E aí você precisa parar de pensar que vender imóveis é apenas colocar anúncio e esperar. E aqui é que está a nossa grande virada de chave, que é onde a gente pode começar a trabalhar, que é enxergar isso como uma estratégia e uma preparação diferenciada. Você pode fazer parcerias com imobiliárias, parcerias com corretores, e tenho aí ó, inúmeros cases de sucesso, imóveis vendidos muito rapidamente. Esse daqui estava 6 meses no mercado, foi vendido em menos de um mês. Esse daqui nem chegou para ir para o mercado, foi vendido enquanto a gente estava fazendo as fotos. Já tive trabalhos de imóveis de temporada também que a gente desenvolve, que foram para o programa da Ana Maria Braga. Esse daqui, esse aqui estava mais de 6 meses também, foi vendido em 30 dias. Então, o que que eu quero trazer? O homestaging, ele é sim essa preparação estratégica do imóvel para que ele seja vendido ao alugado mais rápido e pelo melhor preço, tá? Mas ele não é só a decoração, ele tem toda uma estratégia por trás para que a pessoa se sinta acolhida e além disso, a gente precisa fazer toda uma análise que eu quero mostrar aqui, que é essa jornada para vocês. Então, a gente precisa fazer análise de mercado, entender de avaliação de preço, das características do imóvel, para a gente conseguir propor quais são os diferenciais, quais são, o que está acontecendo que pode dificultar uma venda, como é que a gente pode ajustar isso. Precisamos entender da narrativa estratégica, qual que é a identidade desse imóvel, como é que a gente vai trabalhar ele, qual vai ser o foco dessa narrativa. Aí a gente entra nos pequenos reparos e reformas, porque eu preciso entender a avaliação de preço para que eu consiga definir uma reforma e muitas vezes uns reparos que façam sentido. Depois eu entro com o homestaging, então vocês entendem que o homestaging é um passo dessa jornada? Eu entro com o homestaging, que é onde a gente faz realmente a preparação, leva os links emocionais, faz a mesa posta, é, arruma as camas, coloca o cheirinho, tem todos esses detalhes. Aí a gente tem a parte de fotografia e vídeo, que a gente precisa direcionar o olhar desse fotógrafo para aquilo que a gente quer. Esses dias a gente estava fazendo um projeto numa chácara e eu falei, ó, quero que você pegue o pôr do sol, o fotógrafo. Tá lá, umas 6 e pouquinho. Falei, ah, você já tirou foto? Isso aqui? Ah, tá, tirei.
Aí passou 10 minutos, eu falei, então, mas você já tirou de novo? Ele, não, como assim de novo? Eu falei, é, porque já mudou, né? Tá vendo aqui que o sol tá esse amarelo, tá assim, o sol tá aqui atrás dessa árvore, eu quero que você tire foto aqui. A desenho da mesa posta, eu quero que você tire foto desse ângulo, que eu quero causar essa sensação, que eu quero tire foto desse espelho, porque esse espelho tá refletindo uma árvore que tá na janela. Então, tudo isso a gente precisa direcionar essas pessoas. E aí a gente entra no posicionamento estratégico, que é auxiliando esse proprietário na venda desse imóvel e depois colhendo o resultado. Ah, foi vendido em quanto tempo? Qual foi a margem, né, de lucro? Fez sentido o investimento no homestage? Então, tudo isso a gente precisa fazer aí essa gestão. Então, são esses 7 passos que eu venho desenvolvendo ao longo da minha jornada. Primeiro, eu comecei só com homestaging, aí eu fui estudar a parte de fotografia e vídeos, fui me aprofundar no mercado imobiliário, na parte de marketing, narrativas, a parte de reforma eu já dominava por conta de ser design de interiores, e aí você pode falar, Chay, mas eu não sei nada de reforma. Você pode procurar um parceiro que faça isso. Hoje eu tenho parceria com algumas pessoas, por mais que eu saiba muita coisa de reforma, mas às vezes eu tenho que ter parceiros, engenheiros que sabem onde que vão quebrar uma coisa, reformas maiores, mais complexas. A gente faz reforma de arrancar todos os fios da casa, mudar poste de lugar, reformar piscinas. Isso não é uma competência minha. Eu falo, olha, eu quero esse revestimento. É isso que eu quero porque, pelo meu conceito, a gente vai trabalhar dessa e dessa forma. Você entrega isso, o engenheiro vai lá e faz o serviço dele. Você não precisa necessariamente entender 100% da reforma. Você tem que entender o conceito que você quer. E aí você vai perceber que você pode entrar em várias frentes. Você tem escolha, né? O que a gente precisa entender é isso. Qual é a escolha? Até um ano, quando eu comecei no homestaging, eu deixei de fazer reforma. Trabalhei só com homestay. Depois eu vi que era importante eu voltar com a reforma, porque tinha muita gente que fazia umas reformas horrorosas e depois dificultava o meu trabalho. Aí eu voltei com a reforma. Aí no final do ano passado eu falei, olha, a reforma, essa gestão e tudo mais, tá me tirando um tempo precioso, tanto que ano passado eu nem me dediquei tanto para a parte de cursos e treinamentos, fiquei focada no serviço. Eu falei, não, 2026 eu quero voltar a focar na parte dos cursos e tudo mais. E aí eu deixei de cuidar das reformas. Então hoje eu terceirizo, eu desenvolvo o projeto, faço as especificações e tem alguém que vai fazer isso. Você pode contratar, gente, tem o Workana, que é um site de freelancer, você entra lá e fala, olha, eu quero fazer um projeto X. Você pega e passa para essa pessoa desenvolver o projeto, se você não faz o projeto. Hoje eu tenho uma equipe que desenvolve, eu não desenho mais plantas técnicas, mas você pode terceirizar. Então, tem coisas que você pode terceirizar e tem coisas que é fundamental que tenha o seu olhar e a sua gestão, combinado? Até aqui, tudo bem com vocês? Então, trazendo aqui, hoje nós temos aí mais, pelas pesquisas, né? A gente tem mais de 15 milhões de anúncios em todo o Brasil de imóveis. Olha o potencial. Imóveis de terceiro usados representam em torno de 75 a 80% desse volume. E a gente tem novos lançamentos que bateu o recorde de mais de 450 mil novos imóveis entrando no mercado. Então, isso quer dizer que a gente tem muito potencial. Entra lá no Viva Real, Zap Imóveis da sua cidade, da sua região, veja quantos imóveis estão lá parados. E uma coisa que é bem importante é que 80% das decisões de compra, de acordo com pesquisas, vem da decisão feminina. Então, 8 em cada 10 contratos de financiamento ou compra tem uma decisão feminina. Mesmo quando os homens assinam um contrato sozinho, apenas 20% deles afirmam ter decidido o imóvel sem consultar a parceira. Já 90% das mulheres afirmam decidir de forma independente. O que elas buscam? Enquanto eles olham metragem, vagas de garagem, elas priorizam segurança, funcionalidade da cozinha, por exemplo, áreas de lazer para a convivência dos filhos e aquela sensação de lar. E é exatamente aqui que o homestaging converte a parte da venda. Então,
Esses dados são muito importantes para mostrar para a gente o quanto é importante o que que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui no Brasil, o quanto de potencial nós temos aí dentro desse mercado, pessoal. A gente precisa entender, né, que este momento é muito crucial para o que a gente está fazendo aqui, que é focar na experiência. Então, a gente tem esse grande potencial hoje dentro do mercado. Estava falando para vocês do poder da mulher, né? Do poder de decisão de compra que nós temos e que muitas vezes a gente não dá importância para isso. E o homestay, a gente une, né, tem essa conexão com o lado racional e o lado emocional. O que que eu costumo falar, né? A gente decide a gente decide pela emoção e usa a razão para justificar. Isso comprovado pela neurociência. Você tem poucos segundos, 5 segundos, hora que você entra no ambiente para saber se você gosta ou não. Na verdade, é menos de 5 segundos. É poucos segundos, é menos de 1 segundo, se eu não me engano. Se você sabe se você gosta ou não. Às vezes o cheiro te incomoda, às vezes o cheiro é agradável. Uma das coisas que a gente preza muito dentro do homestay é a questão do marketing olfativo, o que você coloca ali dentro, como os móveis estão posicionados, as cores, todos os detalhes, tudo é extremamente importante. Aonde você quer direcionar o foco daquela pessoa para que ela veja, o que tem ali, o que não pode, por exemplo, atrapalhar. Então, a gente traz todo esse lado emocional para a pessoa chegar. Sabe, dar aquele respirado assim, falar, nossa, me vejo morando aqui, é o meu lar, vejo as minhas crianças brincando. Então, a gente traz isso e depois a gente usa a razão para justificar. Por isso que é importante que a gente esteja tudo alinhado e desde a precificação do imóvel também. Eu sempre friso que imóvel caro não vende mesmo com homestaging. Tem muita gente que fala, o homestay valoriza 15% do imóvel, 20%, 10%. Não, não existe isso. A gente não tem uma porcentagem fixa que valoriza. Cada imóvel precisa ser analisado. Às vezes tem imóveis que estão acima do valor de mercado. E mesmo com investimento em homestaging, precisa diminuir o preço. E o importante da gente entender esse contexto maior, além do homestaging, né, entender do mercado imobiliário, de como a gente consegue valorizar esses imóveis, é que você tem muito mais argumento com o seu cliente, de mostrar para ele o quanto ele vai investir no homestaging, o quanto ele pode ter de retorno, ou até falar, seu imóvel está caro. Eu já falei isso para alguns clientes, alguns não gostaram e outros entenderam. Falei, realmente faz sentido. Então, a gente passa um ar mais sério e a gente não vem de ilusão. Não, vamos fazer homestay, seu imóvel vai vender mais rápido. E se não vender? Né? Então, a gente consegue entender por que não vendeu. Eu tenho alguns imóveis que eu fiz homestay, e teve um que demorou 2 anos para vender. 2 anos. Porque ele estava caro e porque o prédio era ruim, o condomínio era ruim e um conjunto de coisas fez com que ele demorasse tudo isso para vender. 2 anos. E aí era um homestaging que ele estava com a locação dos móveis, que a gente vai falar disso já já. Gente, a minha gata, ela inventa de ficar aqui em cima, se esfregando no meu notebook, entendeu? Aí ele fica assim, ó. Vem cá, filha. Oh, meu, daí eu não consigo pegar. Aí eu não consigo pegar ela. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Às vezes ela fica quietinha no meu colo, sabe? Fala oi, oi. Pronto, fica aqui no colo. Pronto. Senão ela fica aqui se esfregando no computador. É, Então, tem gente que a gente precisa fazer essa análise até para a gente ficar mais segura. E eu falava para esse cliente: olha, você não quer tirar as coisas? Chay, se tá difícil de vender com as suas coisas, com o homestage, isso porque ele já estava 1 ano querendo vender. Aí contrataram o homestage e ficaram 2 anos para vender.
E se eu tirar, é que não vai vender mesmo. Então, eles ficaram me pagando durante 2 anos a locação dos móveis. Tive um que demorou um ano para vender porque a vaga de garagem era presa. Eles sempre tinham visitas, mas chegava na vaga de garagem, as pessoas desistiam. Até que teve um casal que não se importou com a vaga e acabou comprando. Então a gente consegue acelerar, só que o que eu falo, a gente precisa ter esse planejamento. E o nosso trabalho sai daquele tradicional, dá um tapa no imóvel, pinta de branco, coloca um porcelanato cinza, que tá tudo bem e vai vender rápido. Não, não é assim, tá? E a maioria das pessoas, elas não consegue ter essa noção de tamanho de um ambiente vazio, ou às vezes até de um ambiente mobiliado, mas que está bagunçado. Então, o que a gente traz, né? A gente deixa de fazer a pessoa tentar imaginar, porque ela não consegue, e traz para a realidade. Então, quando ela vê uma mesa posta bem bonita, um sofá ali no lugar certo, de forma estratégica, ela não vê só o metro quadrado da região e vale tanto. Ela consegue se imaginar ali dentro. A gente vende um lifestyle. Tem projetos que eu faço que eu falo, olha, eu vou colocar essa poltrona aqui. Porque quando o corretor vier mostrar o imóvel, eu quero que ele coloque a pessoa sentada aqui, porque aqui ela vai ver toda a sala, vai ver a sala de jantar, vai ver lá fora que tem o espaço, né, de convivência. Então, tem coisas que são estratégicas que a gente faz realmente pensando. Eu já visitei muitos imóveis e eu vou ser bem sincera que todas as minhas visitas foram assim muito frustrantes. Porque é aquilo, você tem aquele móvel que tá sujo, com uma barata morta no meio da sala, ou que tá mobiliado porque a pessoa mora ali, que tá bagunçado, aí você entra no imóvel sentindo que você tá invadindo a casa de alguém. Não que aquela casa pode ser sua. E hoje a gente vê o quanto as incorporadoras investem nos decorados, investem nessa estratégia de trazer esse encantamento e eles vendem papel. E outra coisa, eu não falei isso, mas outra coisa que é bem importante, tá? É, hoje, com essas guerras que estão acontecendo, o material de construção tende a subir, mão de obra tende a subir, ficar mais escassa. Isso a gente já sabe, né? Já vem falando há um tempo. Faz com que os imóveis novos na planta fiquem muito mais caros que os imóveis usados. Mas por que que as pessoas compram os imóveis na planta? Porque eles têm toda uma estratégia de marketing, tem um decorado, fica lindo, maravilhoso, e a pessoa se encanta por aquilo. Mas ela está comprando um papel, que nem sabe se vai ficar pronto, porque é uma promessa de imóvel, ela vai pagar muito mais caro. Então, o mercado de usados, eu acredito que vai estar aquecido, mas é aquilo, a pessoa não vai querer comprar qualquer coisa. A pessoa não quer comprar algo para reformar, para ter dor de cabeça com pedreira, já que é algo pronto. E é onde a gente tem de novo o queijo, né, a faca e o queijo na mão aqui, para desenvolver um trabalho diferenciado. Até agora está fazendo sentido? Então a gente tem aí, né? Por que que nós mulheres levamos vantagem nisso? Porque a gente tem mais sensibilidade, a gente tem mais percepção para o detalhe, né? E o mercado imobiliário ele é muito bruto e é focado em números. E a mulher, a gente traz esse afeto, esse olhar, esse detalhe e foge desse mercado tradicional de vender um metro quadrado, de querer vender em quantidade, não em qualidade. E eu falo que a gente tem aquele, né, como se fosse uma imobiliária boutique. A gente tem poucos imóveis, imóveis selecionados, a gente trabalha focado não na quantidade, mas na qualidade daquele imóvel. E a gente sabe que a maioria dos imóveis quem decide é a mulher. Então a gente vai preparar esse imóvel para que realmente encante. Agora, né? Eu acho que eu já mostrei bastante o panorama, o porquê que vale a pena investir nessa área de preparar os imóveis para acelerar a venda, entrar nessa área de marketing imobiliário, atuar com home staging. E eu quero trazer aqui para vocês alguns modelos de trabalho, de negócios que nós podemos realizar.
tá? Dentro desses imóveis. E se vocês querem conhecer um pouco mais do trabalho, gente, eu tenho um YouTube que tem vários vídeos de tour, tem o meu blog, acho que poucas pessoas acabam acessando o blog, a gente tem, eu vou mostrar já já para vocês também, muitos imóveis, muitos cases ali de apartamentos, trabalhos que a gente realiza. Tem muita coisa legal, a gente atualiza ele cada 15 dias, mais ou menos, tem um post novo. Então, dentro desse mercado, tá, a gente pode atuar de várias formas, porque tem gente que fala, ah, eu queria fazer homestay, mas como é que eu vou fazer? Eu não consigo comprar os móveis e alugar, né? Se a gente está falando, por exemplo, de imóveis vazios. A gente está falando de imóveis vazios, a gente tem várias formas de fazer. Você pode pegar um imóvel que está sem móveis, né? Sem que a pessoa more lá, o imóvel pode ser recém-construído. Tem muitas alunas que trabalham muito com construtores, onde elas montam toda a casa e vende porteira fechada com tudo dentro. Tem outras que fazem a locação. Eu gosto de fazer um sistema híbrido, onde o cliente compra os móveis da sala de estar, jantar, e aí eu entro com a parte de locação da parte de quartos e, e decoração em geral. Eu vou até mostrar para vocês, não tá aqui, mas eu falei do meu site, aí eu lembrei. Eu vou compartilhar, tem muita coisa legal por lá, tá? Não é à toa que o chat GPT, né, os agentes de AI ficam sempre me indicando como uma pessoa que tem a maior autoridade no home stage, porque a gente sempre está atualizando aí. Essa casa aqui, por exemplo, que nós fizemos uma reforma completa nela, tá? Que é o antes. E depois, essa casa, a gente desenvolveu o projeto e uma engenheira tocou toda a parte de obra. Ela foi vendida assim, ainda está para venda, né? O cliente fez toda a parte de sala de estar, jantar, todos esses móveis vão ficar na casa e a parte dos quartos nós fizemos. é, a parte de locação. Então, eu uso a cama cenográfica, aí entro com quadros, acessórios, mesinhas, tá? Como era antes, como ficou depois. Aqui a gente pensou no paisagismo, então abro a janela, tem as plantinhas ali. Então, tudo isso foi pensado, e esse daqui é esse modelo híbrido, onde eu alugo parte do meu acervo e o cliente compra a outra, a parte dos móveis maiores, por exemplo. Eu tenho, deixa eu ver se eu coloquei. Essa daqui é uma outra casa que a gente fez à distância. Eu acompanhei toda a parte de reforma com uma outra, né, outro pessoal, e a gente comprou tudo à distância, mandei a lista de imóveis e tudo, falei com as empresas, e eu fui lá só para fazer a montagem e as fotos. Então, eu fiquei uns 4 dias, né? Porque é um dia para ir, eu para voltar uns 4 dias. E aí eu fiz toda a montagem, direção de fotografia dessa casa, e ela vai ser vendida 100% assim, mobiliada, porteira fechada, tá? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui de imóveis vazios. Eu vi que alguém tinha levantado a mão, se quiser fazer uma pergunta dessa forma aqui. Esse daqui era para venda também, era uma cobertura em Bertioga que nós fizemos e ela foi vendida 100% mobiliada também. Então tudo que tá aqui ficou no imóvel. E o que eu falo de foto estratégica, né? Eu falei, olha, eu quero que você tire uma foto, porque ele tinha um hallzinho de entrada, e essa é a imagem que a pessoa vê quando ela entra no imóvel. Eu falei, eu quero que você tire uma foto daqui. Mas Charles, eu falei, não, tem que ser aqui, ó. Vai lá para trás, lá no hallzinho. Eu quero que pegue a mesa. Essa mesinha aqui, ela tava mais pro canto. Aí eu falei, não, tem que pegar. Eu fui lá, mexi, olhei na lente da câmera, voltei, empurrei mais a mesinha para ficar no lugar certo. Comprei as cortininhas também. E aí a gente montou. Eu falei, eu quero essa foto, eu quero pegando o mar. Então eu vou direcionando. E essa também era uma outra foto bem importante, porque entra por aqui.
Então, essa foto foi tirada daqui. Então, essa logística de fotografia, da pessoa entender do ambiente, é importante no nosso trabalho. Essa daqui também, olha, eu quero que você pegue o mar. Aí fui lá, fiz tipo uma caipirinha, tá meio sem gelo, que não tinha geladeira. E eu falo, ó, quero que você pegue assim, em primeiro plano. E aí a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, sabe? Até essas culinárias aí, a gente tem que saber fazer algumas coisinhas para trazer esse encantamento, esse charme, ó. Então a gente a questão do sol. Então você tem que falar onde bate sol, qual que é o melhor horário. Esse daqui a gente fez, eu acho que aqui, deixa eu ver o vídeo da reforma, porque tem um vídeo da reforma. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está, né, nesse dia, um privilégio, começo do ano. Então, aqui é o vídeo do que tá lá no meu canal, mas eu tenho o que era do imóvel em si. E a gente acordou de madrugada. O fotógrafo foi um dia antes, que eu falei, eu quero fazer drone do nascer do sol. Aí ele foi antes, dormiu na casa, eu morava relativamente perto, eu me acordei de madrugada antes do sol nascer. Cheguei lá cedinho e a gente conseguiu pegar assim as ruas escuro, começando o dia clarear com o nascer do sol, ficou lindo, vendeu em um mês e meio. Então, gente, é muito legal, porque é pensar em toda essa narrativa, toda essa estratégia que é diferente do design de interiores, onde você decora a casa para a pessoa morar, e o que a gente faz aqui é pensar em toda essa narrativa. Faz sentido até aqui? Tem alguma dúvida, pergunta? Querem trazer algum ponto para a gente continuar? Sim, não? Mensagens? Estão muito quietinhos hoje. Então, oi Camila. Olá. Oi, Caio. Você viu hoje? Acho que é só desconectou o telefone ali. Pronto. Então, nós temos aí, primeiro, imóveis vazios, sem morador, que nós podemos desenvolver esse trabalho, tá? Então, essa parte ficou claro que você não precisa ter o seu acervo inicial. Tem várias formas de se trabalhar. Você tem empresas também, em algumas capitais maiores, que alugam móveis, tá? Aí você tem os imóveis ocupados, onde a pessoa mora naquele imóvel e você entra com uma despersonalização, você entra com uma organização, você sugere itens que ela precisa comprar ali no local e também faz toda a parte de direção de fotografia. Lá no meu site também eu tenho um case que é de esse último aqui que saiu, vou compartilhar com vocês, que é com morador. A pessoa morava lá, foi um projeto que. E aí, assim, o que eu vejo também uma outra coisa, tem projetos que são mais rápidos, tem projetos que são mais demorados. Imóvel com morador, às vezes eu fico um ano para preparar a casa da pessoa para ela morar. Desculpa, para ela vender. Essa daqui a gente demorou acho que uns quase 7 meses. Então, era assim, a gente tinha um grande problema que era o vizinho, é um apartamento nos Jardins e é prédio do lado de prédio, então praticamente você não tem vista. E a gente tinha esse problema de quando você entrava, você dava de frente para os vizinhos. E aí eu trouxe a solução de fazer o brise e trazer cortinas para o apartamento. Então, antes era assim, depois ficou assim. Então, aqui na cozinha, a cozinha era pequena, então a gente trouxe também uma cristaleira e aí tudo com objetos da própria cliente. Então, assim, entre fazer a proposta, apresentar a proposta, cliente fechar, aí fazer os orçamentos, contratar a marcenaria, já foi tipo uns 4 meses. Aí chegou o Natal, deu uma pausa, aí tinha um sofá que a gente comprou que também não chegou. Enfim, aí foi atrasando, demorei uns 7 meses para ficar pronto. Então, antes era assim e depois ficou assim. Esse quarto para mim foi bem, era muito escuro. E as fotos eram péssimas, assim, tanto que depois que a gente, né, passou para os corretores trabalhar o imóvel, ela já teve visita em uma semana.
sendo que já estava 1 ano no portal sem visita nenhuma, né? Quarto de casal era assim, banheiro e depois ficou assim. Então, esse é um perfil que dá muito bem para trabalhar e é diferente daquele perfil da pessoa que vai decorar para ela morar, que aí tem que entrar com um monte de detalhes e, né, assim, é completamente diferente. Eu trabalhei muitos anos como design de interiores e eu posso afirmar aí o quanto é desgastante você lidar com essa expectativa, né, desse cliente. E com homestaging é muito mais rápido, objetivo, você faz um contrato bem definido, qual que é o limite, óbvio que para morador nós fazemos, a gente, né, sempre conversa muito o que faz sentido para ele, porque ele vai morar no imóvel até vender. Pensamos na rotina, como é que a gente pode desenvolver esse trabalho sem alterar tanto a rotina dele. Aqui eu tive que contratar uma personal organizer para ir lá e arrumar, fazer o descarte, a despersonalização, a organização. Então, nossa, foi quase uma semana para a gente conseguir descartar o que precisava do apartamento e conseguir fazer esse trabalho. E as fotos eu fiz em 2 dias. Um dia a gente fez toda a parte dos quartos e lavanderia, aquela área ali. E o outro dia, isso foi um dia inteiro praticamente. E o outro dia a gente fez só a parte da sala. Então foram 2 dias para a gente conseguir fazer realmente essas fotos, porque ela morando lá, filha adolescente, trabalhando, enfim, própria logística da cliente, tá? Ah, legal. A Camila tinha pergunta que você respondeu minha dúvida. Os móveis podem ficar no imóvel. Esse custo é acrescido no valor do imóvel. Tá, essa segunda pergunta é bem interessante, tá? A questão do custo do homestaging. Eu falei aqui que muitas vezes a gente vê na internet, né, as pessoas falando, valoriza tantos por cento. Então, cada imóvel vai ter uma análise diferente, individual, tá? Tem imóveis que você vai conseguir agregar muito bem, e tem imóveis que, mesmo com homestaging, você vai ter que diminuir o valor do imóvel. Então, vai depender de uma análise mais profunda de precificação. Dando uma orientação aqui para vocês, como é que eu faço essa orientação, tá? Eu faço o meu estudo primeiro, pesquiso nos portais, né, tenho toda uma outra bagagem, faço o meu estudo de quanto eu acredito que faça sentido. Em algumas cidades dá para você buscar o ITBI dentro da prefeitura. E aí depois eu converso com o parceiro corretor, porque eu, Chay, ou as minhas mentoradas, nós não somos avalistas de imóveis, precisa ficar bem claro. Então a gente não pode dar preço no imóvel. O que eu faço é uma orientação, e aí eu peço para esse proprietário buscar um corretor que, né, vá fazer uma avaliação, e o proprietário pode dizer o quanto vai custar o imóvel dele. Então, recentemente a gente fez um trabalho e estava por 2,5 milhões. A gente teve uma reunião agora com o corretor e falei, olha, esse valor vai ser impossível, já estava 1 mês e meio trabalhando a 2,5. Aí baixou para 2,250. Então a gente vai sentindo o mercado, tá? Em alguns imóveis a gente consegue acrescentar, mas o que precisa ficar claro, qual que é a regra? Imóvel é vendido a preço de mercado. É isso, a gente precisa entender qual é o valor de mercado daquela região. E aí, gente, tem várias coisas. Por isso que eu falo muito da mentoria, porque tem coisas que só a experiência vai trazendo. Então, às vezes, o imóvel que no mesmo bairro de 2 quartos tem 80 metros quadrados e um outro de 2 quartos com as mesmas configurações, só que é um pouco menor, tem 60 metros quadrados, vai vender muito mais rápido. E talvez o de 70 metros, o de 80 metros quadrados que eu falei, ele não vai conseguir cobrar o mesmo valor de metragem, porque ele oferece a mesma coisa, de um que é 20 metros quadrados mais barato. Então, tem muita coisa que é expertise que a gente vai adquirindo ao longo dessa experiência, tá? E aí, vale uma aula só para. A gente, na verdade, tem dentro da mentoria uma aula só de análise de imóveis e precificação, e a gente tem um agente de inteligência artificial também, que traz muita orientação nesse sentido, tá bom? Respondido.
Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já falou de imóveis vazios ocupados e desocupados, né? Imóveis ocupados. A gente pode trabalhar com imóveis para alocação de temporada e hospitalidade, que são casas, né, estúdios para locação de temporada, casas, tem casas de campo, chácaras, imóveis de praia. Eu amo, vocês vão ver lá, eu tenho muitos imóveis de praia e de campo, e esse ano eu quero pegar ainda mais imóveis de campo para fazer, que eu tô adorando, e casas com cara de casas, sabe? Então, o Airbnb, gente, é muito bom de fazer também, é muito pulsante esse mercado. E de novo, a gente olha nos portais, muitos dos imóveis estão vazios, frios, sem vida, precisando do nosso olhar. E o que que aconteceu? Tem, né, essa máxima hoje no mercado imobiliário que o Airbnb paga muito mais do que uma locação tradicional. Só que encheu a plataforma de imóveis. Então a concorrência está muito maior. O que que acontece quando você tem uma alta concorrência? O preço dos imóveis que você cobra diminui e a sua margem, a sua taxa de ocupação diminui, porque você tem muitas pessoas anunciando, você tem muita oferta. Então, para que você consiga aumentar o valor do diário e ter mais reservas, precisa ter um trabalho realmente de marketing, de olhar para todos esses detalhes e fazer o homestaging, fazer a fotografia, o vídeo, definir essa narrativa do imóvel com estratégia. Então, para alocação de temporada, é um outro nicho muito legal que pode ser feito. E aí, a gente pode fazer, no geral, consultoria para porteira fechada, eu faço muitos projetos à distância. Ah, Chay, eu tenho um projeto em Cuiabá, tenho um projeto no interior de Minas, Porto Alegre já fiz, Nordeste. Óbvio que cada um vai me exigir um pouquinho mais de entender o mercado, mas dá para fazer consultorias à distância. Tenho vários alunos que fazem. A gente pode fazer esse trabalho da consultoria de porteira fechada. Você tem vários parceiros que você pode trazer ali na sua região para desenvolver esse trabalho para imóveis novos. Você pode trabalhar com locação de acervo próprio, que você vai comprando aos poucos. Quando eu comecei lá atrás, eu levava muita coisa da minha casa. Eu brinco que eu estava namorando na época, né, com meu atual marido. Ele chegava em casa, parecia showroom de loja. Tinha umas 4 mesinhas de centro, umas 5 mesinhas lateral, um monte de coxa, almofada. Aí passava uma semana, parecia que eu tinha sido assaltada, não tinha mais nada em casa. Então eu fui desenvolvendo isso aos poucos e hoje a gente tem um acervo relativamente grande. A gente pode fazer consultorias mais simples para imóveis econômicos, onde a gente entrega uma lista de compras, por exemplo, para essa pessoa e ela acaba comprando as coisas. E tem vários mercados, mercado de leilão, mercado de house flipping, apartamentos de construtoras que estão encalhados, que não vendem, pequenas construtoras que têm, que constroem e depois vão vender. E aí não tem um decorado, você pode fazer um decorado. A gente tem a parte de estúdios em São Paulo, são aqueles apartamentos pequenininhos que tem um super potencial, mas também precisa fazer um trabalho diferenciado. Chega clientes para mim e fala: Chay, eu não consigo nem pagar o condomínio com o que eu consigo de reserva. E venderam que ele teria 1,5% de retorno e não sei o quê. E ele mal consegue pagar um condomínio, quem dirá as prestações que ele, né, precisa arcar com elas. Então, tem esses estúdios que também precisam. Então, o que eu vejo de cenário é que o mercado de imóveis para a gente está muito bom, porque está mais difícil de vender e vai precisar fazer algum trabalho. Isso a gente sabe que o homestaging ele cresceu muito nos Estados Unidos na crise que teve de mercado imobiliário, que é exatamente por isso. E hoje a grande maioria dos imóveis passam por homestaging antes de vender. Isso porque isso porque a gente tem aí a parte de diferenciação, né? As pessoas precisam diferenciar aí os imóveis.
E aí eu quero convidar vocês que estão aqui comigo, que talvez queiram dar aí um próximo. Opa, peraí. Aqui. Para vocês que estão aqui, que queiram, né, dar um próximo passo. E eu quero convidar vocês a participar da minha mentoria, onde a gente se aprofunda em tudo isso. Eu acho que hoje eu trouxe uma visão geral, que talvez muitas não tinham percebido, não sabiam, ou estavam ali, né, querendo dar um próximo passo, às vezes com medo, com incerteza, mas é um caminho realmente que a gente vê que tem muito potencial. E para quem quiser dar aí esse próximo passo, tá junto com a gente na mentoria, que é uma mentoria onde nós temos um acompanhamento mais próximo, e aí a gente divide a mentoria em duas etapas. A parte do curso profissional, o Stager de Sucesso, a gente tem uma plataforma com toda a parte do curso, conteúdo, e a gente tem um acompanhamento no grupo, também os encontros, igual, parecido com esses daqui, mas que os mentorados trazem os cases deles, onde eles estão tendo dúvidas, dificuldades, os imóveis que eles estão montando, para a gente trabalhar dentro desses encontros. Então, a mentoria ela é dividida nessas duas partes: o curso profissional e o acompanhamento em grupo. Dentro da parte do curso, a gente aborda três pontos estratégicos, tá? A gente tem aí a parte do marketing imobiliário, onde a gente fala muito do home staging, fotos e vídeos, a parte do negócio e também de mercado imobiliário. Então, dentro da plataforma, a gente tem a parte, né, de análise de mercado e precificação, estruturação da narrativa do imóvel, a parte de reformas, home staging, produção profissional de fotos e vídeos, a parte de como é que a gente apresenta esse imóvel, lança esse imóvel no mercado e gestão de resultados. Então, a gente tem, assim, módulos inteiros, são várias aulas onde a gente aborda profundamente isso. E principalmente a parte de reforma, a gente tem um módulo à parte só falando disso também, tá? A parte de negócios, onde a gente aprende a transformar esse conhecimento numa parte profissional. Então, Chay, eu quero realmente trabalhar vendendo esse serviço para oferecendo esse serviço para outras pessoas. Então, aqui a gente vai falar de captar clientes, de apresentar propostas, precificação, estruturação do seu posicionamento, como que organiza e escala esse negócio. Aqui também a gente tem, nos dois, nós temos agentes de IA que ajudam nesse processo. Aqui, quero montar uma apresentação. Você vai lá no agente e a gente tem vários modelos de apresentação e a gente dá aí um suporte. E a parte de inteligência de mercado imobiliário, que está sempre mudando e eu estou sempre trazendo novidades aí para vocês e trazendo essa visão de leilão, visão do house flipping, tudo isso a gente apresenta dentro da mentoria e ela tem duração aí de 1 ano, tá? Dentro da mentoria, a gente tem templates de estilo de decoração e paleta de cores para quem tem dificuldade nessa área. A gente tem também projetos de antes e depois, são mais de 20 projetos que eu disponibilizo para vocês. Às vezes vai montar um portfólio, vai precisar apresentar isso para alguém, quer aumentar o seu repertório visual, vai montar um espaço de, estou sem ideia do que fazer. Tem vários projetos de antes e depois que eu disponibilizo. E a parte do dossiê. O dossiê, gente, assim, ele é mágico. Depois eu vou até tirar uns pedaços dos vídeos que a gente tem nos encontros das mentoradas. Falando, não, eu faço tudo no dossiê. E lá é um passo a passo, é seguir essa sequência, senão você fica com a cabeça toda bagunçada ali e não consegue sair do lugar. E para quem vai trabalhar na área profissional, a gente tem a academia de vendas também, que é um workshop para em 30 dias você conseguir já ter seu primeiro cliente. E aí a gente tem a parte de IA dos nossos agentes, que a cada 15, 20 dias a gente está trazendo um agente novo para auxiliar cada vez mais vocês, tanto na área de diagnóstico do imóvel, do que fazer, quanto na parte do home staging, parte de obra, marketing, tem muitos. E a gente tem um IA de renderização, que a gente ensina também. Então você joga um projeto assim, por exemplo, e ele fica desse jeito, fantástico, né?
tudo usando inteligência artificial. Você pode pedir, quero foto, né? O render noturno. Você pode também, por exemplo, fazer um mood board e pedir para ele trazer como se fosse um ambiente. E ele faz. Então, tem várias alunas que vendem consultoria à distância. Falar, Chay, antes eu mandava as fotinhas tudo separado, agora ela faz isso daqui. Olha só que entrega incrível. Nós temos a parte da comunidade do WhatsApp. Então, as mentoradas, né, vão mandando mensagem, vão perguntando o que que elas têm dúvidas. Peguei esse imóvel, o que que eu faço? Ou apareceu esse cliente, como é que eu faço? Então, a gente vai trazendo tudo isso no grupo. é, E a gente vai realmente trocando muita informação, tá? E nós temos os encontros ao vivo a cada 15 dias de mentoria, onde realmente a ideia é que as mentoradas tragam os processos que elas estão passando ali e que a gente consiga fazer esse alinhamento. Inclusive, essa semana teve uma moça que não conseguiu participar. E é por conta de questões pessoais graves, assim, a gente remarcou, a gente ficou 2 horas só falando do imóvel que ela tinha e passando todo o método para ela. E além disso, a mentoria Stager de Sucesso, ela tem a certificação do MEC, né, uma certificação de extensão universitária que valida aí todo o nosso processo. O investimento normal na mentoria é em torno de R$ 3.000. E, gente, com um único trabalho, uma consultoria à distância, você paga esse investimento. Aqui é a Alessandra, né? Ela trazendo, até postei no meu stories, dizendo que ela cobrou 3.250 em uma consultoria. E eu tô com uma outra aluna que tem um estúdiozinho minúsculo para fazer, que ela cobrou R$ 2.400 para fazer uma lista de compras e um dia lá e montar. Então, é traz muito resultado, o investimento é muito pouco. Porém, a gente faz sempre aí no comecinho do mês, a gente abre algumas vagas com valores promocionais e em vez de 3.000, a gente tem o valor de R$ 2.500 à vista ou 12 parcelas de R$ 257. E esse investimento aí é válido para as 5 primeiras pessoas que se cadastrarem, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo, chame a gente no privado e aí a gente, né, alinha com você se faz sentido, se é o seu momento. Então, a mentoria, como tem bastante troca, precisa fazer sentido. Às vezes, eu estou muito iniciando, às vezes eu não tenho muito tempo. E aí a gente vai orientando, olha, começa, a gente tem um curso que é o Prepara Imóveis para Encantar, que é o curso inicial, e às vezes a gente orienta para começar por esse curso, às vezes a gente orienta para a mentoria, e aí a gente vai direcionando, tá? Eu vou liberar o link e aí vocês falem com a equipe no WhatsApp para a gente criar esse caminho para vocês. A Camila falou: eu tenho interesse por leilão e, claro, tenho transição de carreira. Atualmente sou bibliotecária. A bibliotecária acho que gosta muito de ler, de estudar, então você tem grande chance de dar super bem aqui nessa área. E a área de leilão é muito interessante. Eu tenho várias e várias alunas. Inclusive, entrou uma recentemente que o marido dela, nos últimos 6 meses, comprou 3 imóveis de leilão. Um é uma casa enorme, que a gente ficou um tempão conversando o que poderia fazer, tudo, e ela é de uma área completamente diferente. Então, Camilo, o que eu vejo é muita gente compra imóvel de leilão e depois fica chupando o dedo, porque fica 1 ano, 2 anos encalhado. Eu sei porque eu sei os bastidores do leilão, e a maioria das pessoas que vendem cursos de leilão comemora a arrematação. É sempre, o fulano arrematou tanto, o ciclano arrematou tanto, ele vai ganhar, ele vai lucrar tanto. Mas e aí, cadê os imóveis realmente vendidos? Então tá muito mais difícil de se vender imóvel hoje em dia do que há 2, 3 anos, 4 anos atrás. A área de leilão, ele é muito importante, tá? Porque a gente entender todo esse processo. Quando a gente fala de avaliação de imóveis, e é uma das coisas que eu venho trazendo aí já há algum tempo, que eu vi que não dá para fazer home staging se a gente
não se aprofundar na questão da análise da precificação. Porque nos Estados Unidos, você fala de homestaging, você tem várias empresas que têm um acervo lindo, maravilhoso de imóveis, e lá o mercado é muito mais maduro que o nosso. Lá nós temos um corretor que trabalha a venda do imóvel, um corretor que trabalha a compra do imóvel, e a gente tem um mercado muito mais maduro, que o corretor, ele já sabe o perfil daquele cliente, o imóvel, eles fazem uma universidade, eles realmente se aprofundam e traz para o stage, ó, eu preciso disso, disso e disso. O público é assim, é desse jeito que eu sei que vai vender. E lá eles têm empresas de home staging que têm estilos diferentes. Então, sabe, tem aquelas casas americanas que tem aquele ar mais rústico, então você tem uma empresa de staging que tem aquele mobiliário mais rústico. Ah, tem uma casa que é mais contemporânea, moderna. Então tem estilos diferentes. E o corretor traz esse direcionamento. Aqui no Brasil, o corretor muitas vezes até denigra o nosso trabalho porque acha que a gente vai concorrer com ele, né? Então, assim, tem muita gente com cabeça muito pequena e que entende a gente como um concorrente e não como um parceiro que pode acelerar a venda do imóvel, que ele vai ganhar muito mais comissão. Então, a gente precisa se aprofundar na questão da precificação do imóvel para a gente entender até o quanto vale a pena investir numa reforma, investir no homestaging, e esse trabalho é como qualquer outro. No começo, vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais confuso, vai demorar mais tempo, mas vocês vão ver que já já vocês pegam um jeito e, né, a roda anda e cada um vai encontrar, às vezes, um nicho mais específico. Eu tenho alunos que trabalham mais com imóveis de temporada, outros que trabalham mais com construtora, outras que fazem imóveis vazios, outros que trabalham com imóvel com morador, outras que dividem entre a corretagem e o staging. Então, tem muita, muita possibilidade nesse mercado. E aí é o que a gente, né, costuma falar. Você pode tentar fazer sozinha, cometendo seus próprios erros e acertos e demorar muito mais tempo, ou você pode, por exemplo, entrar na mentoria e a gente conseguir ir juntas e acelerar este caminho, esse processo. Eu tive uma mentorada que ela fez uma apresentação e me mandou. Aí eu li a apresentação dela e falei, tá, mas para quem que você vai mandar essa apresentação? Não, é para os meus parceiros e para os corretores. Eu falei, então a apresentação está totalmente errada, porque a linguagem que você está usando é uma linguagem como se você fosse desenvolver algo para a pessoa que está buscando o imóvel. Para esse perfil de fornecedor, de parceiro, de corretor, é um outro tipo de linguagem. Aí eu auxiliei e ela mudou a apresentação dela e ela tá super feliz, já fez um monte de parceria, tá andando tudo certo, tá indo super bem. Então, queria, né, agora nesse finalzinho, abrir aí para perguntas e respostas. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem contar um pouquinho aí do seu momento para gente analisar? Abram aí seus microfones, vamos conversar. Estou aqui para a gente tirar essas dúvidas. E o ao vivo é muito para isso, né? Para ter essa troca. Comentem aí. Alguém quer trazer algum ponto? Camila, estava perguntando do leilão. Regina, sim. Oi. E Camila? Oi, Thay. Prazer falar contigo. A Ah, gente vê os vídeos juntos e aí, de repente, eu faço para outra pessoa, nossa, a gente fica até emocionada. ai, que gracinha. É, Acontece comigo de vez em quando também que eu falo, eu tenho uma corretora, aquele apartamento que eu mostrei para vocês ali do site, e aí tem uma corretora que eu sigo nos Jardins, eu já tinha mandado no WhatsApp para ela um tempo atrás, e agora eu mandei de novo quando o apartamento ficou pronto. Aí eu falei, ai meu Deus, que emocionante, eu estou falando com você, que ela tá trabalhando a venda desse apartamento, eu acho o máximo, mas tipo, nada a ver, né? Mas a gente tem isso. Entendo, esse Camila. foi de compartilhar, né, assim, o seu momento, né? É, o que que acontece? Eu sou profissional de correio,
E os Correios, né, tá vendo aí a situação dele e tudo. E no tempo que eu quero, sei lá, encontrar uma nova profissão, alguma coisa desse tipo. E aí eu vi, de repente, a oportunidade de estar tendo o PDG dos Correios, né? E eu falei, será que não é agora a hora de eu, de repente, pegar esse trocínio e pensar em alguma coisa? Mas aí eu não a princípio, o que eu vou fazer? E aí eu gosto de design de interiores, mas eu não me formei em design de interiores. Toda mulher gosta de decoração, né? A maioria, pelo menos. Todo mundo se acha decorador. E aí, então assim, né? Eu tenho esse interesse, mas ficou ali no limbo. E o que aconteceu é que eu também me interesso por leilão, e aí, em algum momento, o seu videozinho apareceu, essas questões de eu procurar por leilão, né? Uhum. E aí eu me apaixonei, eu me dei essa pessoa. E unir o útil ao agradável, porque assim, eu tenho um interesse em fazer alguns pequenos investimentos, né? Não vou ganhar muito dinheiro, mas eu achei muito lindo o que você fala com relação à profissão, com relação. Porque você não vai trabalhar diretamente com o cliente ali, mas você vai, o que dá a impressão é que você vai preparar um lar para o novo morador. E É você como se você põe estivesse tanta recebendo uma visita na sua casa, sabe? Tipo, ai, vou receber o meu melhor amigo aqui, deixa eu arrumar minha casa para receber ele. É meio isso, sabe? Quando você tá montando ali aquela mesa linda, escolhendo os detalhes, deixando tudo arrumadinho. É mais essa sensação, que assim, para mim é muito essa sensação, sabe? Como é que eu posso deixar esse espaço melhor para receber alguém? assim, eu gosto disso, né? Eu não tenho muita experiência com decoração. Eu também já trabalhei, eu já tive 2 apartamentos de Airbnb. E aí eu me arrisquei lá a decorar mais ou menos. Deu certo também, mais ou menos também, né? Mas, assim, aí, qual era a expectativa do curso que você oferece? Aprender técnica, né? Já é técnica, né? Na verdade, tudo, na verdade, foi completo. Mas o que me encantou é exatamente isso que você falou, de você preparar uma casa com carinho, para que né, o pequeno morador se veja dentro daquela casa e comece a sonhar e se encante por aquilo ali. Não só a venda por si só, mas essa coisa da casa aconchegante, da casa abraçar ele, né? E, pô, pode entrar à vontade. Sim. Eu fiquei muito. Mas, assim, eu acho é um chão, um caminho grande, como você falou, de conhecimento e de experiência até, É, o que eu até para falo se assim. identificar com. Então, Camila, eu tô na parte de palestras, cursos, treinamentos desde 2017, né? Eu entrei no Homestage em 2015, fui fazendo os meus trabalhos e em 2017 comecei as palestras, depois os cursos e os treinamentos. O que eu vejo, tá, é que é sempre uma evolução, porque o mercado muda, a gente muda, os tipos de clientes mudam. Então, eu comecei fazendo apartamentos pequenos, depois fui fazendo apartamentos maiores, depois fui fazendo parte de reforma. O ano passado a gente fez muitas casas, casas enormes. Eu fui entender de paisagismo, porque eu quis ir para essa área, sabe? Surgiu um cliente, eu falei, putz, é algo que eu gosto. Tanto que esse ano o meu foco são em casas e chácaras, né? Casas de campo, chácaras, casas de litoral. Eu quero trabalhar mais nessa área. Mas eu morava em São Paulo, e São Paulo é prédio, praticamente, né? A gente fazia muito apartamento. Então, a gente vai evoluindo. Então, hoje eu tenho na mentoria alunas que estão comigo há 3 anos. Porque elas entraram, estudaram, começaram, aí teve que parar porque o pai ficou doente, porque não sei o que do emprego, não saiu do emprego, enfim. Então, pegaram a base, estudaram, testaram uma coisa ou outra. Aí no ano seguinte melhorou um pouco, aí começou a trabalhar e aí vai seguindo, porque o mercado ele vai evoluindo. E aí
o que eu percebi que para mim fazer sentido e para as pessoas, né, aprenderem realmente é o estilo da mentoria, onde a gente tem a parte do curso e você vai lá, assiste no seu tempo, na sua velocidade. Eu tenho alunos que em 30 dias elas devoram ali os conteúdos básicos e já começam a aplicar. Tem outras que demoram 6 meses, sabe? Tem outras que não perdem um encontro ao vivo. Tem outras que nem vão no encontro porque estão trabalhando, aí tira a dúvida rapidinho lá no grupo. Então depende de cada pessoa. O que eu te falo é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por quê? O mercado está mudando de novo, né? Assim, de 6 meses para cá mudou muito por conta da guerra que está tendo, agora é ano de eleição, enfim. E no mercado imobiliário, eu faço MBA, né, em corporação, e a minha professora, ela fala que no mercado imobiliário ele se move por 6 coisas. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém separou, alguém casou, alguém ganhou dinheiro, alguém perdeu dinheiro. Mesmo com guerra, com crise, vão acontecer essas 6 coisas. E aí a gente precisa entender o cenário para entender onde a gente vai. Ah, eu vou para o altíssimo padrão, eu vou para o médio padrão, eu vou para o econômico. O que que aconteceu no leilão? Muita gente comprou imóvel de médio padrão para alto padrão, na faixa dos 800, 1 milhão, 1,5 milhão, e está encalhado, porque essa faixa de pessoas diminuiu o poder aquisitivo, né? Então, assim, quem comprou Minha Casa Minha Vida é bombando, é 30, 40 dias, compra, faz homestaging, vende. E o altíssimo padrão você precisa tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente, eu tenho várias pessoas que eu sei que compraram casas de 5, 7, 10 milhões, 15 milhões, tá lá. O elefante branco não vende. Porque não é só você Hum, comprar barato, você tem que entender uma série de outras coisas, fazer uma boa reforma, aprofundar no público-alvo. E o altíssimo padrão, ele é um outro nível, sabe? É muito mais exigente. Então, toda essa visão de mercado imobiliário eu trago dentro da mentoria com essa assessoria. Como eu falo, não é só ir lá e decorar, é ter uma estratégia por trás. E aí você pode sim entrar, fazer as partes, né, assistir as aulas gravadas, participar dos encontros e até te dar um empurrão, que eu puxo a orelha também. Eu falo, ó, vai lá, você já fez isso? Cadê sua apresentação? Como é que tá o imóvel? Vamos colocar isso para ação. Então a gente dá um suporte também. posso complementar mais? E tem as outras meninas que talvez queiram falar, né? A minha estratégia é essa. Comprar uma vizinha baratinha, ela é muito baratinha, popular, e tentar fazer o home staging para vender rápido. E aí, assim, e aí vai ser meu portfólio, né? Vai começar meu portfólio. E aí eu penso que eu não vou depender de ninguém, não, eu não vou ter um cliente, o cliente foi eu mesma, né? E ali eu vou aplicando, né? Eu vou aplicando alguma coisa, um conhecimento que eu tive com você, e vendo a questão de venda, a questão da fotografia, né? Sim. Ó, Então, entrou uma moça recentemente na mentoria que ela tinha um Airbnb, ela comprou um imóvel de house flip, que é aquele imóvel mais barato que o mercado, que não é de leilão, né? Comprou de terceiro já. Ela fez uma reforma básica, colocou no Airbnb, passou o carnaval, que era um imóvel no Rio. Ela falou, Chay, mas minha intenção é vender e comprar outro. Na verdade, ela quer vender e comprar mais dois. E eu falei, olha, entra na mentoria, porque a gente já vai te orientar para que você, quando já fazer o case desse imóvel, porque você vai tentar fazer do jeito que você consegue, não vai ficar bom e você vai perder a oportunidade de ter, porque ela é engenheira, só que ela trabalha na prefeitura e ela quer sair da prefeitura para trabalhar com os imóveis dela e também para entrar na área, né? Fazer isso para outros clientes. E aí ela entrou na mentoria, ela fez uma pré-montagem, que é algo que eu sempre recomendo. Até hoje eu faço isso, assim, eu faço uma pré-montagem, tiro umas fotos para ver se ficou legal. Aí ela foi numa aula, a gente analisou e falou: olha, isso aqui não tá legal,
isso aqui ficou meio grotesco, grotesco, não, como é que fala? Ah, enfim, não ficou legal, muda por isso, coloca assim, o sofá tá escuro, traz uma manta mais clara. E aí uma mentorada indicou um fotógrafo para ela. Você precisa ver que espetáculo as fotos da menina. Nossa, o que era antes, porque ficou depois das fotos que ela fez, porque tudo conta, né? Um detalhezinho que você coloca, a cor que você coloca, o fotógrafo, a qualidade da foto que você tira. Então, se você quer fazer isso de entrar na área de leilão, a mentoria te auxilia muito. A gente tem ali algumas aulas que eu fiz com pessoas de leilão e eu tô para trazer uma outra também para falar de leilão, que às vezes a gente traz experts de outras áreas, sabe? Então, vai te abrir a mente até para saber pesquisar melhor, porque eu vejo que o pessoal de leilão, eles pesquisam de uma forma muito rasa, a região em si. E outra coisa que vai ser muito bom de leilão é que antigamente os processos para retomada de imóveis demorava muito tempo. Hoje é muito mais rápido, então vai ter muito mais oferta de imóvel de leilão por agora. Então você tem que aproveitar que o mercado está voltando a aquecer, está tendo mais oportunidades para comprar agora. Porque daqui um ano, 2 anos, talvez tenha tanto imóvel de leilão que o preço vai baixar, dos imóveis em geral, entendeu? Dos que não são de leilão. Então eu vejo que esse é um momento muito, muito importante, Camila, que eu acho que vai dar muito certo para você. É tirar isso do papel mesmo. É isso. Muitíssimo obrigada, Charles. Prazer, vamos conhecer você, falar com você, tá assim, muito feliz. Que isso. Pois eu vou mandar mensagem lá no grupo, aí você chama a gente no WhatsApp para a gente conversar e aí Certo. ver se faz sentido aí a gente dar esse próximo passo, entra na mentoria e a gente auxilia esse ano aí que a gente já passou um trimestre, já passou 3 meses. Ó, e vai voar, daqui a pouco vai 6 meses, passou um ano. E a gente precisa tirar essas coisas do papel, sabe? E organizar um plano para você conseguir sair. Eu tenho alunas que entram porque são CLT, aí quer sair da CLT para começar, mas o que eu falo, uma transição não é rápido. O pessoal me vê hoje, né? Mas eu demorei 3 anos para sair do design de interiores para só trabalhar com home staging. 3 anos, entendeu? E eu já era design de interiores, então eu ia fazendo aos poucos ali, né? E aí eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Aí eu fiz o primeiro imóvel vazio, sem móveis, que eu comecei a montar o meu acervo. Falei, meu Deus, eu adorei. É cansativo, tá? Não vou ser hipócrita. Porque assim, meu, às vezes eu faço faxina no imóvel, sabe? A gente vai com equipe, mas, meu, você tem que deixar tudo limpinho. Aí você coloca uma coisa, suja outra, você tem que vir varrendo. Aí o fotógrafo vai tirar foto, aí a pessoa usou a pia da cozinha. Aí você tem que ir lá e limpar. Enfim, monta, sabe? Mas a hora que você termine, vê as fotos e vê tudo lindo, vale a pena, sabe? Montar os arranjos, a gente monta arranjo, monta mesa, monta comida. Aí eu fico vendo referências. Agora a gente vai fazer semana que vem uma casa, e é uma casa que é meio complexa de vender, uma casa de rua. Ela tem um quintal enorme. Eu falei, ó, o ponto focal da sua casa que a gente vai focar é o quintal. E aí a gente vai pegar, fazer uma mesa enorme, como se fosse festa de casamento, com folhagens, flores e velas e não sei o que, até uma casinha na árvore que a gente vai enfeitar, colocar coisas. E então a gente monta isso, é super legal. E aí a hora que você vê tudo pronto, não, é muito bom. Aí tem gente que ainda não pode fazer as montagens presenciais, então dá para fazer coisas online, dá para fazer parceria, né? Às vezes você pega um cliente, outra pessoa monta. Então, eu tenho uma mentorada que ela tá fazendo agora uma consultoria para Goiás. E ela vai mandar tudo para a pessoa. E a pessoa nem mora perto, que é um chalé, fica 4 horas de distância. Eu falei, meu, fala com ele, vou falar com a faxineira. A faxineira vai lá, ele vai comprar tudo, não é? Ela sabe arrumar a cama, a faxineira, sabe? Então, aí você vai orientando ela. Compra a consultoria, chama a faxineira e ela monta as coisas, o fotógrafo vai lá e faz as fotos. Pronto, resolvido o problema. Então, eu dou solução para tudo. Porque a gente tem muita É, experiência, já passamos por muitas coisas aqui. muitíssimo obrigada. A sua fala,
Seu jeito de falar é apaixonante. Então, Obrigada! Ah, é então porque. eu já fico sonhando, eu decorando as casinhas e tudo. É claro que não é, eu tenho pé no chão. Claro que não é mundo, é um caminho feliz, assim, né? Com mar de rosas, né? Cor de rosa. Mas eu sei que é persistência, identidade, né? Se identificar com aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta, né? Então, eu desconfio que é um bom caminho para mim. Tem mexido aqui no meu coração. E não acho que seja loucura, assim, de tudo, né? É, os Correios, eles já anunciaram que vão ter mais outros PDV, então esse não vou sair, mas eu quero me organizar para quem sabe no próximo, né, eu já esteja já amadurecida um pouco nesse mercado, né? Para ter uma decisão mais consciente. Muitíssimo obrigada. É, exatamente, exatamente. E quando a gente faz algo que gosta, é essa energia. E a maioria das minhas alunas hoje, tá, tem acima de 40, 50, 60 anos, tá? Porque elas falaram, "Chay, eu já trabalhei tanto e agora eu quero sim continuar trabalhando, porque, né, o pessoal fala que os 60 é os antigos 40, né, 50, mas eu quero fazer algo que para mim faça sentido, sabe? Que eu vou lá, que eu vou trabalhar, que eu canse, que dê dinheiro, mas que eu me sinta realizada. E aí, para mim, não tem profissão melhor, sabe? Que une tudo isso que a gente quer. E diferente do design de interiores, que você tem que aprender programas de computador, aquela coisa toda, no home stay você não precisa. E quando precisar, você pode terceirizar. Você não precisa aprender, né? Você paga alguém para fazer. E o cliente é muito diferente. Então, quando você faz o design de interiores, é o sonho, o desejo, e, enfim, mas quando você faz o imóvel para venda, para locação, é muito diferente. É como se você estivesse realmente pintando uma tela em branco e você decidindo as coisas. Óbvio, com estratégia, pesquisa, mas é você com o seu jeito, sabe? E é engraçado que cada aluna minha, ela tem um estilo diferente. Até eu tenho um certo estilo. Então, às vezes eu olho uma foto e falo, eu sei que esse projeto é da fulana. Ah, eu sei que essa daqui é de não sei quem. Porque tem um estilinho ali por trás, tem o seu toque e aquilo do nicho, né? Esse ano eu decidi focar um pouco mais em casas e casas de campo, casas de praia que eu já vinha fazendo, que eu me apaixonei por essa área. E projetos maiores, tanto que projetos menores, estúdios, essas coisas eu não estou mais fazendo. Aí eu indico para o pessoal da mentoria. Você tem que cidade, Camila? Eu sou de Brasília. Onde? Brasília. Ah, Brasília! Já fui muito para Brasília. Minha irmã morava aí, depois ela mudou. Mas conheço. Ah, a gente tem a Angélica em Brasília. Eu vou te passar depois o contato dela. A Angélica é uma graça. Ela fez meu curso em 2020, trabalhou na área de homestay, depois foi para corretagem. Tá super bem, super feliz, tá? Tô maravilhada. E a gente tem no Brasil inteiro, assim, sabe? Profissionais. Mas você vai se dar super bem. Depois eu te chamo lá no privado e a gente conversa. Tá certo. Obrigada. Tá bom? Silvana, quer perguntar alguma coisa, querida? Fala um oi. Então, eu vou encerrar por aqui esse nosso encontro, né? A gente está no final de semana aí acho que de muita reflexão, muitas vezes, de pensar no que a gente quer para o nosso futuro, de realmente tirar os nossos sonhos do papel, de colocar isso no planejamento mesmo, né? Eu acho que a gente muitas vezes se perde porque a gente fica só aqui, ó, no mundo das ideias, e essa nossa cabecinha fica, eu quero isso. Aí ele coloca o quê? O mas você não sabe, mas o mercado é difícil, mas
né? Como é que você vai fazer tal coisa, mas você não tem, né, o dinheiro para começar? Ou como é que você vai guardar as coisas? Como é que você vai conseguir? Então, assim, muitas vezes a nossa cabeça coloca um monte de empecilhos. E quando você coloca no papel, o tempo que você tem, quando que você quer realizar as coisas e corre atrás disso, as coisas acontecem. Então, fica aí né, o meu convite para participar da mentoria Stager de Sucesso. Talvez, se não fosse o seu momento, continuar nos acompanhando. Estou sempre lá no YouTube trazendo vídeos novos, no Instagram também, compartilhando ali um pouquinho da rotina. No site que vocês viram também tem muito conteúdo. Eu tenho alunas minhas, Chay, eu descobri você no Google, eu devorei o seu site e aí entrei na mentoria porque eu vi que realmente você fala daquilo que você vive no dia a dia e que com você eu ia conseguir ir muito mais rápido e acelerar o meu processo. Então, aproveitem esse final de semana de reflexão e organize para vocês darem o próximo passo e tirar muitas vezes esse sonho do papel. E eu tenho certeza que, se entrarem na área de homestaging, trabalhando com imóveis, vocês vão ser muito bem realizadas. Então, muito obrigada e até o próximo encontro.